João, fala alguma coisa aí. Tô gravando de novo. Fala, galera! Tá, o outro foi melhor. Enfim, deixa quieto. O cara fala mal empolgado, né? Mas não adianta, a segunda vez não vai ser natural que nem da primeira. Vocês perderam, gente. Foi uma interação incrível aqui. Participação especial de João Ferreira Maciel Neto. E vocês perderam, infelizmente. Oi, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao Três Vassouras. Vá entrando, se acomode. A gente já vai atender vocês. Rosmerta, por favor, separa lá mais cadeira. Sim, é que chegou mais gente do Clube do Livro. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para mais um episódio de Bestiário. Se é a sua primeira vez aqui, eu quero que você, antes de mais nada, saiba que esse quadro aqui se trata de um spin-off do Três Vassouras e tem como principal proposta trazer quinzenalmente, ou sempre que possível, cada uma das 81 espécies descritas no livro Animais Fantásticos e Onde Habitam, sendo que cada episódio vai focar única e exclusivamente em um animal fantástico. E assim como está no livro, a gente vai seguir a ordem alfabética para a apresentação desses seres mágicos. Só lembrando que essa ordem corresponde aos nomes no original. Então pode ser que às vezes a letra não bata, né? A letra da tradução não bata com a ordem que se está estabelecendo aqui. É justamente por isso que a gente usa os nomes no original, para evitar um pouco dessa confusão, só que continua confuso do mesmo jeito, não é mesmo? Senão eu não precisaria estar aqui me explicando. Enfim, inclusive essa é uma exceção que a gente faz aqui no bestiário, né? No geral a gente sempre opta pelos termos e nomes da tradução, mas para esse caso em específico o que prevalece são os nomes no original. Enfim, vamos para a criatura de hoje, que no caso é o centauro. Criatura essa que eu imagino todos vocês conhecem, né? O centauro aí é muito popular, né? Parece quase um rockstar dentro desse livro, né? É figurinha carimbada aí no imaginário de todos nós. Mas, mesmo assim, eu acho que ainda dá para comentar uma ou duas coisas acerca deles, né? No que tange ao mundo bruxo. E por que não a gente trazer de outras culturas também, né? Bacana esse intercâmbio cultural que a gente tenta sempre se propor aqui dentro do bestiário. Enfim, é isso. Bora pro episódio, então? E a gente começa, geralmente, os episódios aqui do Bestiário fazendo um resumo do verbete presente no livro Animais Fantásticos e Onde Habitam, para só então, já lá, quando eu estiver encerrando o episódio, fazer um comparativo com obras e outras lendas por aí afora, né? Mas a proposta do episódio de hoje vai ser um pouco diferente. A gente vai começar primeiro trazendo material de fora do mundo bruxo, do mundo Potter, para só então comentar o verbete, por motivos de... eu sempre sinto que os verbetes do Animais Fantásticos Onde Habitam poderiam entregar mais. É claro que é um livro já extenso, né? São aí mais de 81 criaturas. Se fazer um verbetão para cada uma delas, o livro pode ficar bem maçante e tal, então ele fica mais resumido. Fora que, são 81 criaturas, né? Então, assim, no final, quando você vê o escopo como um todo, realmente fica bem completinho. Mas como é no caso que a gente tá fazendo aqui, que é o quê? Análise individual de verbete a verbete, aí sim se nota um pouco de carência, né? Uma falta aí de algumas informações, principalmente quando eu vou montar a pauta aqui, e por isso eu achei mais interessante então fazer essa inversão aí, né? Porque, enfim, como eu falei na abertura, os centauros são bem populares e eles têm algumas características interessantes aí, né? Bom, os centauros estão associados principalmente à mitologia grega, que imagino eu, seja onde tudo se originou. É claro que pode ter vindo de algum outro canto, mas, né, o que ficou, aonde se popularizou foi justamente a partir dos gregos, né? E, bom, pra quem já leu os livros aí da concorrente, do Percy Jackson, viu que os centauros eram figuras importantes no que consta o treinamento de alguns heróis, né? O próprio Perseu Jackson aí, protagonista dos livros Percy Jackson e os Olimpianos, e outras 1000 sagas que o Rick Riordan andou produzindo, ele mesmo teve como um dos mentores o próprio centauro Chiron.
né? Na real mesmo, parando para pensar aqui de cabeça, eu acho que esse papel de coaches que os centauros propunham só ficou reduzido realmente ao Chiron, né? Não lembro de outros centauros sendo, enfim, treinando heróis aí, semideuses e tal, mas o Chiron com certeza, e bom, o currículo dele é bem invejável, né? Pra vocês terem noção, vou citar só 2 nomes aqui, não são os únicos, tiveram outros, né? Mas pra vocês terem noção, ele só treinou o Aquiles e o Hércules. Tá bom pra você? Pra mim tá mais do que ótimo. Tem outros nomes, mas eu não pus aqui na pauta agora e não lembro de cabeça, porque eu quis destacar esses. Enfim. E uma parada que eu achei muito louca dos centauros é que eles abrem um leque para um sem fim de outras criaturas que seriam, no mundo imaginário, meio que da mesma família dos centauros, né? Foi a partir dos centauros que surgiram essas outras criaturas, né? Que de alguma forma seguem o conceito, né? Da mesma anatomia e morfologia, ou a partir da anatomia e morfologia dos centauros é que eles se criaram, então alguns que são dentro da própria mitologia grega e outros, por outro lado, meio que são inspirados nos centauros da mitologia grega. Eles pertencem a outras mitologias, mas se inspiraram nos centauros, né? E bom, já que eu tô falando da anatomia e morfologia, eu vou fazer meio que óbvio aqui e descrever do que se trata um centauro para também me ajudar aqui no decorrer do episódio, né? Para que tudo fique às claras e para que eu possa seguir aqui com minha condução de pensamento. Pois bem, vamos então para essa tal anatomia e morfologia dos centauros. Imagina você um cavalo de 4 patas. Agora tira a cabeça de cavalo e põe um torso de um ser humano com cintura, tronco, membros superiores e a cabeça de um homem. Por algum motivo eles são bem machistas, né? Eu não lembro de registro de mulheres centauros, né? E pelo menos dentro da mitologia grega, né? Mais pra frente a gente vai ver centauros. Inclusive tem uma animação bem famosa da Disney, né? Lembrando aqui de cabeça, de centaurinhas. Mas bem, nem da mitologia grega eram só homens. Mas é isso. O que fica é que um centauro é literalmente metade homem e metade cavalo, sendo que a parte de cima é homem e a parte de baixo é cavalo, né? E outro detalhe interessantíssimo dos centauros é com relação à etimologia da palavra centauro, que vem do grego kentauros e significa matador de touros. Louco, né? Todo mundo esperou que fosse, sei lá, homem-cavalo, cavalo-homem e tal, mas não tem nada a ver. Inclusive, se a gente usar um pouco do nosso latim aí, a gente vai ver que taurus remete a touro. E Ken tem o Ken da Barbie, então acho que tem tudo a ver. Caralho, essa foi péssima. Pera aí, produção, dá um minuto aqui. Não, já vou. Não escutei, não. Escuta, não. Que bom, depois você ouve lá. E como eu já apontei, eles podem ser considerados como uma macrofamília, assim como a Wikipédia descreve, né? É como se ele fosse, sei lá, um ancestral e a partir dele originaram-se outras espécies, né? Dentre elas os ictiocentauros, os bucentauros e os onocentauros. E os centauros são tão populares que eles estão até mesmo presentes na astrologia. É só lembrar quem que representa o signo de Sagitário, que no caso é justamente um centauro arqueiro. Mas tá, vamos voltar aqui para os nomes que eu falei, né, dessa macrofamília, porque eu imagino que os nomes que eu citei aqui, no mínimo, devem ter te chamado a atenção. Começando então pelos onocentauros, por motivos de, não sei, foi o primeiro nome que eu vi. Eles também derivam, quer dizer, eles provêm da mitologia grega, sendo que o nome deles em grego é Onokentauroi, ou seja, uma junção das palavras onos com kentauroi, sendo que onos significa asno e kentauroi, centauro. Ou seja, é o mesmo conceito do centauro, com a diferença que a parte de baixo seria de um asno e não de um cavalo, né? Olha só que interessante. Aí nós também temos os ictiocentauros, que esses sim já vieram aparecer posteriormente, sendo que se trata de um ser cuja metade de trás é um peixe, né, a traseira dele. Aí ele possui na frente 2 patas de cavalo junto a esse dorso de peixe e o torso é de humano, e eles são criaturas aquáticas, né? E por último, mas não menos importante, justamente porque eu acho que de todos esses que eu citei, é o que tem o nome mais incrível de todos, que é o bucentauro. Ele se originou já na Idade Média, né? Ou seja, foi inspirado da mitologia grega, não provém da mitologia grega, senão que foi inspirado na mitologia grega, e é um centauro com a diferença
que a parte de baixo dele, né, as patas, são de touro ou de búfalo. Se você joga RPG, com toda certeza já deve ter aparecido alguma campanha pra ti, porque... Inclusive todas as criaturas que eu citei aqui, grande parte das criaturas que a gente vai citar ao longo aqui de Bestiário, em algum momento fizeram parte da campanha de algum RPGista, RPG Maker, não sei como que se denomina as pessoas que jogam RPG, mas enfim. Qual? Mortal Kombat tem Bucentauros? Tem, aquele cara botando lá, tem parte do braço e tem perna de centauro. Pesquisa no Google aí, tem uma questão de centauro. Centauro, mas não é um Bucentauro. Ah, enfim, tem... É como eu apontei aqui, tá? No videogame também. Comentários aqui do meu contra-regra. Enfim, os centauros são presentes aí em tudo e o Bucentauro não é exceção. Enfim, vamos... Até me perdi aqui no raciocínio. Deixa eu voltar pra pauta. Antes da gente entrar nos centauros presentes no mundo bruxo de fato, eu quero fazer um último comentário com relação ao comportamento dos centauros, que está diretamente ligado com os do mundo bruxo. Eu já me explico aqui, vocês sabem que eu sou um tanto quanto prolixo, mas devagar se vai longe, é isso. Com relação ao comportamento do centauro, eu queria apontar que eles parecem ser, no geral, assim, meio cuzões. Não tem outra palavra, parece que eles são meio cuzões, assim, não importa a mídia que você vai ler, nunca tem um centauro que é bacana, sabe, assim, dá pra trocar uma ideia, que seja um cara firmeza, que você possa pedir dinheiro emprestado, tá ligado? Com exceção, talvez, do Kiron, né? Mesmo o Kiron, às vezes ele tem uma coisa meio filosófica e tal, ele parece ser meio chatão. Parece o tipo de cara que você escuta música de salão e lê livros. Inclusive o Heracles mesmo não era muito fã deles, não. Pelo que eu andei pesquisando aqui, ele matou uma galera. Também é meio c****** dele, né? Ele matou muitos, assim, não é um ato bacana, a gente não mata pessoas. Mas pelo menos ele teve o troco, porque a morte dele foi se dar justamente por conta de um centauro, né? O grande Heracles, o poderosíssimo Heracles, no final, acabou sendo morto por conta da ação de um centauro que também tinha sido assassinado por ele. Enfim... vocês ficaram curiosos, pesquisem a história da morte do Heracles, que é realmente trágica, como é tudo que você se espera numa tragédia grega, porque são tragédias gregas, né? Enfim, o que fica aqui é que, no geral, os centauros são chatões e o mesmo se aplica pra galera do mundo bruxo, né? Vamos então agora entrar finalmente no nosso verbetezinho querido aqui, o Animais Fantásticos e Onde Habitam. Antes de mais nada, vamos já tratar aqui da classificação que o Ministério da Magia dá para eles, sendo no caso 4 X-Men. E esse número elevado aqui com relação à classificação de periculosidade tem uma nota do autor que ele fala que não porque eles sejam perigosos, senão porque eles devem ser tratados com respeito. E pô, é realmente uma atitude muito bacana aqui do nosso autor, né? Porque no geral os bruxos também são muito cuzões com centauros. Eu acho que os centauros só são cuzões com os bruxos porque os bruxos foram muito cuzões com eles. Eu tenho que achar outra palavra pra cruzão. Tá me dando muito trabalho na edição, tem que ficar censurando toda hora que eu falo. Enfim, vou pensar em outra palavra conforme eu for gravando aqui ou não, que se foda. Você, editor, você é pago pra isso. Mas, embora nesse aspecto o autor tenha sido muito bacana, daí pra frente é meio que, não sei, ficou no mínimo estranho esse texto aqui. Porque, olha só, ele fala assim: acredita-se que ele teve origem na Grécia, embora haja atualmente comunidades desses animais em várias partes da Europa. Tipo, uma coisa não exclui a outra. Tá, legal que ele pode muito bem ter se originado na Grécia e depois ido pra outras partes, né? Ele dá meio que a entender que é questionável se eles são gregos ou não, sério, tipo, tanto de lenda. Os caras originaram de lá, sabe? Não faz muito sentido isso, tá ligado? E aí outro trecho que eu acho bastante questionável aqui é como ele encerra. Ele fala assim: vivem em rebanhos que reúnem de 10 a 50 membros e gozam da reputação de entender de cura mágica, adivinhação, manejo do arco e astronomia. Gente, perceba que aqui ele tem um quê de ironia, porque ele fala assim: gozam da reputação de entender. É como se o próprio autor estivesse questionando se eles sabem fazer isso de fato. Segundo, que eles usam rebanhos, assim, vivem em rebanhos. Se você fala isso pro centauro, com certeza você vai levar um coice na cara, tá ligado? Porque você tá tratando ele como um animal. A própria definição de animal já é problemática, né? Porque o próprio livro
né, Animais Fantásticos e Onde Habitam, eles apontam que foi um problemaço para o Ministério da Magia saber como classificar, né? Tem toda uma historinha lá contando e etc, até que eles chegam ao ponto que vai ser tratado como um ser e tal, todo aquele ser que seja dotado da fala e que tenha consciência dos próprios atos, que se enquadra nos centauros. Só que aqui, no livro, dá a entender que foi escolha dos próprios centauros de serem tratados como animais, por eles entenderem como serem a parte da sociedade bruxa, sabe? Então, assim, eles teoricamente não gozam dos direitos dos cidadãos bruxos dentro do Ministério da Magia e tudo mais, por escolha deles, justamente por se entenderem como a parte disso. E aí fica aquele critério de cada um, se achar que isso foi bacana, errado, etc. Talvez eles tenham sido cuzões ou não. De qualquer forma, é tudo muito problemático como se lida tudo isso, né? Dentro do próprio universo, mas também como o autor trata disso. E quando eu falo autor, gente, eu tô falando obviamente da J.K. Rowling, porque afinal o Newt Scamander não existe. Por mais que o Ed Redmayne seja um ator, é só um personagem na tela, tá ligado? Não é ele de fato. Enfim, então acho que agora faz um pouco mais de sentido para você ouvinte entender porque para esse episódio eu fiz esse formato tão diferente, porque afinal o que a gente tem dentro do livro Animais Fantásticos e Onde Habitam é só um repeteco de tudo que a gente já viu de outras lendas e tal, né, com relação à anatomia e morfologia dos centauros, como eles se comportam e tal, né, mas claro, entra um pouco mais dessa política aí com relação aos centauros para com o resto do mundo bruxo e tal. E claro, foi legal também trazer essas curiosidades com relação à macro família dos centauros, que eu particularmente não conhecia, também achei muito bacana. E enfim, o que fica aqui para encerrar esse episódio é que eu mais uma vez faço um apelo, né, que eu gostaria de ver mais dessas interações entre bruxos e centauros e tal, e por que tem essa espécie de rixa, não sei, sabe, de convivência forçada, por assim dizer. Não é nem convivência forçada, porque os centauros, eles optam por se isolar, né? A gente sabe aí, a gente já terminou o Pedra Filosofal, que os centauros se isolam na Floresta Proibida, e aí tem até um meio que de desentendimento que os bruxos falam que eles cederam a Floresta Proibida pros centauros, os centauros falam que eles já estavam lá, que eles deixaram o resto do pessoal habitar o castelo, né? Enfim, eu queria ver mais disso. A gente vai ter um pouquinho mais dos centauros só lá no 5º livro, então vai demorar bastante para a gente ver de novo essas interações. O que fica é que, de qualquer forma, os centauros, assim como todas as outras criaturas, são fantásticas em todos os sentidos da palavra. E, bom, eu acho que é isso. Já estendi bastante aqui o episódio. Mais uma vez, eu espero que vocês tenham curtido, gostado. Se chegou a tanto, né, cogitem seguir a gente nas nossas redes sociais, mandar um e-mail pra gente. E se você está ouvindo esse episódio na data de publicação do mesmo, isto é, 5 de maio de 2022, não se esqueça de também vir nas minhas redes sociais me dar parabéns, porque hoje é o meu aniversário. Também vai estar aí na descrição. Enfim, é isso. Eu fui Thiago, vulgo James, e você, o nosso ouvinte. Tchau, tchau.